Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Olá, estamos aqui novamente para apresentar o nosso programa Economia de Primeira, Debate para o Desenvolvimento, homenageando Celso Furtado. Nascido na sofrida região nordeste do Brasil no ano de 1920, ele conquistou o mundo quando ainda muito jovem, foi para a Europa e concluiu seu doutorado em economia na Sorbonne com apenas 26 anos de idade. Estamos falando dele, Celso Furtado, que é a figura central da série de 6 programas que estamos apresentando às segundas-feiras com o título Debates para o Desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado. Além de homenagearmos o centenário deste que é um dos personagens que até hoje mais valoriza o Brasil no cenário mundial, abrimos um espaço de informação e conhecimento sobre o Brasil, sua história e sobre quais os desafios para tornarmos nosso país melhor para todos os brasileiros. Neste programa, iremos discutir a questão da cultura e o desenvolvimento. E a nossa primeira convidada é a professora Gina Paladino, economista pela Universidade Federal, com cursos de extensão e especialização no Brasil, França, Japão e Suíça. Ela é mestre em Teoria Econômica pela Universidade Federal de Minas Gerais e também tem diploma de estudos aprofundados na França. Proferiu inúmeras palestras no Brasil e em países do exterior, tanto em ambientes acadêmicos quanto empresariais. Desempenhou funções públicas nas esferas federal, estadual e municipal e também no Sistema S, nas instituições Senai, SESI e na Confederação Nacional da Indústria. Trabalhou no setor privado, inclusive no exterior, com atuação nas áreas de planejamento, gestão, ciência, tecnologia, inovação, indústria, empreendedorismo, fez cooperação entre universidades e empresas, se dedica a pesquisar economia criativa, cidades criativas, desenvolvimento econômico nacional, regional e local. Presidiu a Agência Curitiba de Inovação e atualmente é consultora, palestrante e professora em cursos de pós-graduação da disciplina Economia Criativa. Com vocês, professora Gina Paladino. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Daniel e os demais organizadores desse programa pelo convite de estar aqui com vocês, conversando hoje sobre cultura e desenvolvimento na obra e na perspectiva do Celso Furtado, um dos maiores, ou se não o maior economista brasileiro de todos os tempos. Antes de iniciar propriamente a minha apresentação sobre as teses de Celso Furtado em relação à cultura e desenvolvimento, eu gostaria de introduzir o tema contando um pouco da minha experiência de como eu tive contato com esse tema na obra de Celso Furtado. Isso é muito importante porque nós economistas, a grande maioria dos economistas, nos seus cursos de graduação, estudam a obra de Celso Furtado, principalmente naqueles livros clássicos da sua obra na economia, como Formação Econômica no Brasil, como Dependência Econômica e outros tantos. E nós, economistas, não somos informados, a maioria, não somos informados sobre as contribuições absolutamente relevantes de Celso Furtado, seja na área de cultura, especificamente, e na área de economia criativa. Inclusive, são outros livros que ele tem na sua extensa obra, são mais de 30 livros, traduzidos na maioria das línguas do planeta, e alguns deles são absolutamente indispensáveis para entendermos a contribuição dele na área de cultura. Eu chamaria atenção, principalmente para aqueles que estão interessados em avançar nessa área, um livro essencial dele, já de 1978, que se chama Criatividade na Civilização Industrial. Esse é um livro absolutamente indispensável para todos nós que trabalhamos com economia, cultura e economia criativa. Tem também outros livros, como Cultura e o Ministério da Cultura, um pouco mais tardiamente, contando a passagem do Celso Furtado no Ministério da Cultura, certo? E outros que também se agregam a estes.
Então, o mais importante é ampliar, né, a leitura de Celso Furtado muito além dos livros estritamente econômicos da obra dele. E por que eu acabei descobrindo essa maravilha dessas obras da área de cultura de Celso Furtado? Porque enquanto presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, a partir de 2013, eu estava em busca de novos instrumentos públicos para poder estimular o desenvolvimento econômico, por exemplo, de uma cidade como Curitiba, né? E descobri várias experiências no mundo inteiro, de cidades mais ou menos do mesmo porte de Curitiba, que já há mais de 30 anos, estão utilizando instrumentos de apoio e de incentivo à economia criativa, à economia de cultura, enquanto alavancas do seu desenvolvimento local e do seu desenvolvimento urbano e municipal. Eu descobri, por exemplo, as experiências exitosas de Barcelona, as experiências de Medellín, as experiências de Lisboa, certo? E outras tantas experiências que nos inspiram e inspiram muitas cidades e muitas regiões do mundo inteiro. E comecei então a estudar economia criativa de fato a partir dessa data. E descobri, certo, que existiam, e ainda assim é o quadro, existiam muito poucos economistas que se dedicavam a esse tema. Não só no Brasil, como no mundo todo. São muito poucos economistas que de fato se dedicam ao estudo da economia criativa, da economia da cultura, e muito menos essas interpretações sendo utilizadas como novos instrumentos de desenvolvimento econômico local e novas alavancas para o desenvolvimento, né? Então, eu comecei a me dedicar a esse estudo e exatamente nessa época, a partir de pesquisas, certo, realizadas na internet ou realizadas com terceiros, etc., é que eu comecei a descobrir os livros, as contribuições, os comentários e as críticas em cima da obra de Celso Furtado nessa área, e comecei a ler Celso Furtado exatamente na perspectiva da cultura, na perspectiva da economia criativa, certo, para o desenvolvimento. E é exatamente por conta disso que hoje eu estou aqui compartilhando com vocês algumas reflexões dessas teses do Celso Furtado e também como essas teses do Celso Furtado foram extremamente úteis na minha experiência como presidente da Agência Curitiba durante os 4 anos que eu pude estar exercendo esse cargo de 2013 a 2016. Então, agora eu vou passar para alguns slides, exatamente tentando resumir, né, as contribuições do Celso Furtado nessa área, o que é um desafio enorme, porque ele tem várias obras nessa área e as reflexões dele são extremamente complexas, e eu fiz um esforço enorme exatamente para poder resumir e levar para vocês algumas teses que são fundamentais nesse domínio, no meu ponto de vista. Nesse sentido, para nos ajudar a ser um pouco mais rápido nessa apresentação, eu vou pedir, por favor, que os meus assessores passem alguns slides. Nós temos uma meia dúzia de slides que realmente vão contribuir para que vocês possam acompanhar, né, essa minha apresentação sobre esse tema. Bem, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que para Celso Furtado, nesse início dessa nossa reflexão
sobre desenvolvimento e cultura, principalmente, é que na visão de Celso Furtado, o desenvolvimento vai muito além de uma interpretação economicista. O que seria uma interpretação economicista do desenvolvimento? É que o desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de capital e aumento da produtividade do trabalho. Isso é uma visão estreita do desenvolvimento, com a qual ele não compactua, pelo contrário, né? Exatamente porque ele defende que o desenvolvimento tem que ter um caráter endógeno. Endógeno significa a faculdade de uma comunidade humana, seja ela uma cidade, um município, uma região ou um país, em ordenar o seu processo de acumulação em função de prioridades por ela mesma estabelecidas. Então, nós já vemos que, muito além da acumulação de capital, né, ele vai ligar, né, a questão do desenvolvimento ao desenvolvimento endógeno, ou seja, localizado numa base geográfica especificamente. E desenvolvimento é ser dono do próprio destino, ou seja, tem a ver com independência. E a valorização das escalas locais, regionais e nacional. Ou seja, quando estamos tratando de desenvolvimento, nós estamos indo muito além, né, do desenvolvimento nacional. Nós temos que aprofundar as escalas de desenvolvimento regionais e as escalas de desenvolvimento locais. O processo de mudança social aquilo que é, na verdade, o foco do desenvolvimento, o objetivo maior é despertar o nosso gênio criativo, diz Celso Furtado. E isto, certo, já na sua obra, certo, na década de 1970 do século passado. Vamos pensar sobre a relação entre cultura e desenvolvimento. A primeira coisa é que cultura, para Celso Furtado, são todos os fenômenos materiais e imateriais de uma sociedade. É a realidade toda inteira, né? Não é nada separado e segmentado, certo, de toda a realidade da sociedade. Através da cultura é que se manifesta a capacidade criativa do ser humano. Assim, o processo de desenvolvimento, para Celso Furtado, requer a liberação da capacidade criadora de um povo. Ou seja, como já disse e repito, potencializar o seu gênio criativo. E esse conceito de gênio criativo, Celso Furtado vai repetir várias vezes em várias das suas obras, e isso é muito importante a gente entender do que ele está falando, né? E uma coisa interessantíssima que Celso Furtado já aponta nesse livro, Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, de 1978, é que as singularidades e diversidades culturais assumem protagonismo como fonte de criatividade. Vejam vocês, os teóricos da economia criativa, somente a partir de 1990, que começam a dar ênfase à questão da diversidade como um fator absolutamente indispensável para estimular a criatividade. A criatividade dos seres humanos, a criatividade de uma coletividade, a criatividade de uma comunidade, de uma região ou de um país. Exatamente, se a liberação do gênio criativo é algo indispensável para Celso Furtado, nós podemos nos perguntar, mas como fazer isso? Né? Como fazer isso? Por meio de qual tipo de políticas públicas?
Por isso que é importantíssimo a gente entender como que foi a passagem do Celso Furtado como ministro da Cultura nos anos de 1986 e 88, que foi exatamente no início da redemocratização do Brasil, que ele foi o terceiro ministro do Ministério da Cultura, recém-criado em 1985 pelo então governo José Sarney, e exatamente nesse contexto do Celso Furtado, enquanto ministro da Cultura, utilizando, sejam os seus discursos de posse, o seu discurso de posse desse ministério, seja o que ele escreveu sobre o papel do Estado e o papel do Ministério da Cultura no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento cultural, né, é que nos ajuda a entender quais seriam os instrumentos eficazes, certo, para o desenvolvimento à luz das teses do Celso Furtado. Uma coisa importante, que para ele, para o Celso Furtado, cultura são os fins e as forças produtivas são os meios. Portanto, né, bem diferente do que as análises economicistas normalmente nos ensinam, né? Na verdade, se a cultura é um fim e os meios produtivos, as forças produtivas são meio, eu tenho que dar uma atenção muito grande, né, para a qualidade do desenvolvimento cultural e para os instrumentos de desenvolvimento da cultura, exatamente porque ela é mais importante, ela não é não, ela é a relevância do projeto do processo de desenvolvimento, né? Nós temos que lembrar também que Celso Furtado, ele foi questionado, inclusive, por terceiros, que perguntavam para ele, mas um país pobre como o Brasil precisa de um Ministério da Cultura? E ele imediatamente respondeu que mais do que nunca um país como o nosso precisa de um Ministério da Cultura exatamente para trabalhar nessa linha do alinhamento do desenvolvimento da cultura com as forças produtivas, né? Então, toda uma discussão em cima da questão, certo, da cultura enquanto fins, certo, e das forças produtivas enquanto meio. Lembro mais um pouquinho que uma coisa importante, né, que a Lei Sarney, que foi a primeira lei de incentivos fiscais a projetos culturais no Brasil, foi criada na gestão de Celso Furtado enquanto ministro da Cultura, e algo também muito relevante, que é extremamente válido, inclusive para os nossos dias, que ele defendia no Ministério da Cultura um apoio muito forte aos arranjos produtivos locais da área de cultura em todo o país, né? Ou seja, a identificação de arranjos produtivos locais da área cultural em todo o país seria muito importante e que mereceriam o apoio desse Ministério da Cultura, né? Então, tem um capítulo muito relevante para aqueles que querem estudar a questão da cultura e desenvolvimento na obra e na vida do Celso Furtado, lembrar toda a sua passagem como ministro da Cultura, onde ele ficou cerca de 2 anos. Uma tese muito forte sobre cultura, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura e criatividade. Uma tese muito importante para o Celso Furtado nessa área de cultura é que nós temos que trabalhar para romper a dominação cultural que é, na maioria, importada dos países centrais, para a gente poder escapar dessa lógica, dessa dominação cultural, certo, desses países centrais, mesmo porque nós temos que buscar, né, as nossas raízes culturais, as nossas bases culturais, né?
porque senão nós vamos ficar prisioneiros de uma lógica economicista, novamente, que coloca a acumulação de capital como fim e não como meio, como nós já vimos. E lembrando sempre que os fins são a cultura, e aí, mais do que a cultura, os nossos sistemas de valores, né? E a política de desenvolvimento deve ser colocada, deve ser posta a serviço do processo de enriquecimento cultural, e não o contrário, né? E não o contrário, isso é muito importante, principalmente para nós economistas que trabalhamos na área de desenvolvimento, entender essa inversão de papéis. E, nesse contexto, a garantia da liberdade cultural, autonomia e realização pessoal deve ser o núcleo desse processo, né? Ou seja, Celso Furtado está defendendo que a autonomia e a realização das pessoas são extremamente importantes para que haja realmente um processo de liberdade cultural. No plano produtivo, certo? Se a gente considerar exclusivamente o plano produtivo, a criatividade ajuda as pessoas e as comunidades a idealizar novas e melhores formas de vida e de trabalho, né? Então, isso já é algo muito moderno nessa visão do Celso Furtado, que, na verdade, as teses dos teóricos da economia criativa, no final dos anos 90, estão exatamente defendendo isso, né? E muitos poucos economistas ainda dedicados às teses do desenvolvimento baseado na criatividade, o que Celso Furtado já defendia, certo, naquela época. E tem uma frase dele que é absolutamente, eu acho extremamente fundamental nesse processo, que diz o seguinte: em uma civilização em que tudo está submetido à lógica dos meios, portanto, a acumulação de capital, pode haver uma mensagem mais revolucionária do que a ideia de fundir o criar com o viver? Ou seja, se nós pudéssemos, certo, a partir da criatividade, sustentar a nossa vida e sustentar o nosso modo de vida, que prazer não seria isso, né? E quanto o trabalho seria muito menos alienante e alienado, né? Por que os criativos, as pessoas criativas e os artistas, de uma forma geral, são muito mais conectados com as suas formas de vida e com a sua sobrevivência? Por que eles são muito mais felizes, inclusive, na sua vida? Né? São perguntas que nós devemos fazer quando a gente está estudando o processo de desenvolvimento junto com a cultura e a economia criativa. Próximo slide, por favor. Eu tenho aqui duas definições bem rapidinhas, certo? Não é para a gente ficar gastando muito tempo com elas, mas elas são importantes, uma da Unesco sobre economia da cultura, e a outra sobre o Departamento de Cultura, Mídias e Mídias da Grã-Bretanha, sobre economia criativa. Elas são muito importantes, primeiro para distinguir um pouco a economia da cultura da economia criativa. Mas, mais importante que isso, é identificar o que elas têm um pouco de comum, né? Apesar de que nós sabemos que a economia da cultura ela é um pouco mais distanciada, vamos chamar assim, do mercado, mas ela enfatiza a questão do direito autoral, né? Na economia da cultura. Né? Porque nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de criatividade e nós temos que tratar a questão do direito autoral na
economia da cultura exatamente para proteger o conhecimento, certo, das pessoas, certo, das artes e etc. No caso da economia criativa, também, certo, há um destaque específico sobre a questão da propriedade intelectual. Mais relevante ainda do que na economia criativa, do que na economia da cultura, porque no caso da economia criativa, nós estamos tratando de segmentos totalmente conectados ao mercado, né? A economia criativa já é um passo além da economia da cultura, porque são segmentos totalmente conectados ao mercado. Né? Próximo slide, por favor. E falando nos segmentos da economia da cultura, né, eu listei aqui quais são os segmentos mais importantes e relevantes do mundo, considerados pela UNCTAD, que é a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, que são os segmentos mais relevantes da economia criativa a partir desse estudo de 2008, e que são considerados, certo, em todas as economias do mundo inteiro, e que são segmentos hoje de alto valor agregado, a maioria deles serviços de alto valor agregado, de alta rentabilidade, onde a remuneração média, certo, é mais alta do que a remuneração média dos outros segmentos econômicos. O retorno econômico também nesses segmentos está crescendo muito, mais do que no mundo inteiro, né? As economias estão cada vez mais se baseando nesses segmentos, certo, dessa economia criativa, né? Audiovisual, arquitetura, artes cênicas, editorial e assim por diante. O próximo slide, por favor. Agora, terminando, estou chegando ao fim da minha apresentação, uma conexão importantíssima sobre economia criativa e desenvolvimento local, né? Já que nós vimos na minha apresentação anterior que o desenvolvimento local e regional para o Celso Furtado tem um lugar muito importante nas suas contribuições para o desenvolvimento. Destacando, certo, que são elementos absolutamente relevantes para o desenvolvimento local, no estímulo ao desenvolvimento da economia criativa nas regiões, uma coisa fundamental em todo o mundo é a qualidade de vida e um ecossistema favorável a esses segmentos da economia criativa, conectividade eficiente e baixo custo, né, porque esses segmentos da economia criativa precisam se conectar entre eles e com o mundo inteiro, os instrumentos importantíssimos de qualificação das classes criativas, né? Essas classes criativas são consideradas aquelas que trabalham nesses segmentos da economia criativa no mundo inteiro, né? E hoje cada vez mais fortalecidas, né? Nessas regiões também, as políticas de retenção, atração e capacitação de empreendedores é fundamental, já que esses segmentos da economia criativa precisam de empreendedores capazes, né, de empreender e de criar novos negócios e novos empreendimentos, certo? Então, essas são alguns dos novos instrumentos locais, né, ou regionais, que estão sendo utilizados, certo, em vários locais do mundo para estimular o desenvolvimento da economia criativa. Próximo slide, eu acho que é o último. Os produtos e serviços da economia criativa servem principalmente para que as empresas e regiões fujam das commodities, que têm baixo valor agregado, né? Esses segmentos da economia criativa são bastante dinâmicos, com capacidade de gerar empregos qualificados,
certo? Com salários médios mais altos, e principalmente entre os jovens, hoje, que nesses segmentos criativos, eles são segmentos mais promissores para essa juventude. Também nasce uma nova geração de jovens empreendedores e consumidores para o consumo consciente e para a preservação ambiental, né? Lembrando que, estou concluindo, que a criatividade de todos os trabalhadores, dos consumidores e empreendedores é essencial para a geração de inovação e o aumento da competitividade dos negócios. Nós estamos tratando de uma nova abordagem que vai muito além da questão de pesquisa e desenvolvimento e da questão de ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos tratando de vários atores desse processo que, com sua criatividade, podem gerar inovações e aumento, certo, da competitividade e aumento da cultura nas regiões e nos países. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês. Queremos agradecer, então, a brilhante participação, professora Gina. Como sempre, aprendemos muito com você, a sua contribuição fantástica para o nosso programa. Vamos para um intervalinho rápido e já voltamos. Lembre-se, na TV existe vida inteligente. É você aí vendo a gente. Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta. É sempre uma felicidade saber que você está aí. Afinal, na TV existe vida inteligente, que é você aí vendo a gente. Para o segundo bloco, nós traremos a professora Alana Thaís Peters. Ela é economista pela Universidade Federal do Paraná, mestre em desenvolvimento econômico também pela Universidade Federal do Paraná. Teve a sua dissertação premiada pelo Prêmio Curta Ciência 2019 na área de desenvolvimento econômico. Está cursando mestrado interdisciplinar em assuntos internacionais no Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais e de Desenvolvimento em Genebra, na Suíça.
foi professora conteudista do Grupo Uninter, participou em missões sociais voluntárias no Camboja, para o Cambodia Women's Crisis Center, em Phnom Penh. É apresentadora do programa Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, cujo projeto e objetivo é expor ao público em geral o que é a Agenda 2030 das Nações Unidas, através de uma série de 18 programas que vão ao ar por esse mesmo canal. Então, eu convido para a sua apresentação a professora Alana Peters, por favor. Olá a todas e todos. Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade de fazer parte desse debate tão relevante e parece que cada vez mais, né? E com tanta qualidade também. Obrigada, professora Gina, pela excelente contribuição e aos telespectadores pela audiência. O Daniel me sugeriu trazer a discussão sobre cultura, sobre o ponto de vista do desenvolvimento sustentável e especificamente da Agenda 2030 das Nações Unidas, que tem sido meu objeto de estudo recentemente. Então, vamos lá. Para quem não conhece, de forma sucinta, a Agenda 2030 é uma agenda de desenvolvimento global, acordada em 2015 pelos países, com duração de 15 anos, ou seja, de 2015 até 2030, e que tem como mote 17 objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou simplesmente ODS. Esses objetivos estão associados cada um a um conjunto de metas mais específicas. Então, esses 17 objetivos, eles abordam diferentes temas considerados relevantes dentro dos chamados pilares do desenvolvimento sustentável, que é uma forma bem simplificada de visualizar esse conceito através de 3 pilares interconectados. Então, o pilar econômico, o social e o ambiental. A cultura, ela está presente nessa agenda na medida em que ela atua sobre essas 3 dimensões de forma transversal. Apesar de que existem alguns autores e entidades que defendem a cultura até mesmo como um 4º pilar do desenvolvimento sustentável. Isso porque a cultura molda o que entendemos por desenvolvimento e determina como as pessoas agem no mundo. E assim ela deveria ser considerada tanto quanto as demais dimensões nas políticas de desenvolvimento. Mas isso vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. Antes de falarmos disso, eu acho importante primeiro ressaltar que a Agenda 2030 ela foi pensada com base em um novo paradigma do desenvolvimento. Paradigma este, que Celso Furtado, inclusive, teve participação na concepção, como um pensador crítico e um grande teórico do desenvolvimento. Então, historicamente, o objetivo principal da formulação de políticas nacionais era o crescimento econômico, aumento do produto, sendo este visto quase como um sinônimo de desenvolvimento. Mas pensadores como Amartya Sen e Celso Furtado são precursores da visão de que desenvolvimento é muito mais do que isso. Então, esse novo paradigma do desenvolvimento coloca a economia não como um objetivo fim das políticas, mas como um meio para gerar bem-estar social dentro dos limites do planeta. Ambos os autores, Sen e Furtado, que são contemporâneos, inclusive conviveram juntos, eles relacionam o desenvolvimento com a ideia de liberdade. Então, parafraseando Sen, desenvolvimento como a liberdade de ser e de fazer aquilo que se valoriza, que se tem razões para valorizar. E o que somos, nossa identidade, e o que queremos da vida, nossos desejos e necessidades, são questões que derivam essencialmente do meio cultural em que vivemos. Então, como diz Furtado, as necessidades humanas elas não possuem uma realidade objetiva, independente de certo contexto cultural. A cultura é parte essencial de quem somos. Ela fornece o tecido social, digamos assim, que une comunidades, famílias. Manter uma ligação com um caráter que é único do nosso meio histórico e natural, com a língua, com a música, as artes, as tradições, as festas, tudo que nos acompanha e nos molda ao longo da vida é fundamental para o nosso bem-estar, para dar sentido à vida. Por isso, principalmente, em primeiro lugar, a cultura tem importância intrínseca para o desenvolvimento. Preservar a cultura em toda a sua diversidade é preservar a liberdade dos povos. Mas, além dessa importância intrínseca, a cultura é também um insumo, uma ferramenta de desenvolvimento, para promover o desenvolvimento. Em especial para possibilitar um modelo mais sustentável de desenvolvimento. E Furtado tinha essa visão. Ele acreditava que o Ministério da Cultura, da qual ele foi ministro no governo Sarney, era um ministério estratégico para o desenvolvimento brasileiro.
né? Que ele, como um grande pensador com visão sistêmica da sociedade, entendia a relevância da identidade cultural e da riqueza cultural brasileira para o nosso desenvolvimento e para a nossa liberdade como povo e nação. Mas pensando nessa relevância, sob o contexto global da Agenda 2030, a cultura contribui direta e indiretamente para diversos objetivos. Então, embora nenhum dos ODS se concentre exclusivamente em cultura, algumas metas associadas a diferentes objetivos fazem algumas referências explícitas aos aspectos culturais. Então, existem metas específicas para preservar o patrimônio cultural, preservar a diversidade cultural, inclusive através de políticas públicas e da educação inclusiva e de cidadania. Mas, além dessas menções explícitas, a importância da cultura está implícita na Agenda 2030 como um todo. Então, pensemos, por exemplo, no ODS 11. O ODS 11 é sobre promover cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas. A história nos mostra que a cultura está no cerne do desenvolvimento urbano, né, como podemos perceber através dos marcos e patrimônios culturais das cidades. Né? É a cultura em suas diversas dimensões que faz das cidades centros vibrantes e atrativos para moradores, visitantes e até mesmo para investidores e empresas. Sem cultura, as cidades são meras construções de concreto, aço, né, sujeitas à degradação. Aliás, há exemplos de cidades que têm transformado os edifícios abandonados e danificados em espaços públicos para eventos e atividades culturais. E isso engaja a comunidade, oferece um espaço de lazer, de socialização, de expressão, de apreciação da beleza e do empenho artístico, o que são necessidades humanas fundamentais. E de quebra ainda estimula a economia local. Muitas cidades, inclusive, têm sua economia baseada substancialmente no seu patrimônio cultural, material e imaterial. Então, as experiências culturais, além disso, né, elas têm a capacidade de aproximar pessoas e comunidades, né, porque elas promovem laços sociais. Então, promovem essa identificação com o coletivo. E essa interação social é uma forma importante de promover a empatia e o desenvolvimento de um senso de comunidade, de solidariedade, que é essencial para o desenvolvimento sustentável. E, como já falado muito bem pela professora Gina, mas é fundamental a gente reforçar, a cultura está atrelada à criatividade, né? Nossa criatividade é influenciada pelos ambientes que vivemos e aprendemos, pelas pessoas com as quais interagimos, e isso tudo tem base na cultura. Então, especialmente por meio da integração entre cultura e tecnologia, temos a indústria criativa, né? Cinema, moda, publicidade, design, arquitetura, conteúdo digital, pesquisa e desenvolvimento, todas importantes fontes de renda e de emprego e de inovação e de geração de valor, temas que correspondem respectivamente aos ODS 8 e 9 da Agenda 2030. Então, portanto, a indústria criativa e também cultural, o turismo, movimentam aí tantos bilhões de dólares no mundo em atividades que são essencialmente centradas nas pessoas, na sua criatividade, conhecimentos de vida. E a criatividade é o motor do desenvolvimento humano desde sempre, né? E será somente através da criatividade, da inovação bem direcionada, que poderemos encontrar soluções duradouras para os grandes e complexos desafios de desenvolvimento sustentável que temos pela frente. Então, só para dar um exemplo de muitos que existem, a criatividade aliada à sustentabilidade deu origem à chamada arquitetura verde, que faz uso de conceitos e técnicas que minimizam danos ambientais na construção, otimizam o uso de recursos, aproveitam melhor as condições naturais, como luminosidade, ventilação, calor, promovem o reuso da água e assim por diante. Né? Ou seja, a criatividade atuando diretamente para promover um ambiente urbano sustentável, ODS 11, aumentar a eficiência dos recursos hídricos, ODS 6, e energéticos, ODS 7, entre outros. E no que concerne a Agenda 2030 e Furtado também, é importante frisar que mais do que promover cultura ou uma cultura, é preciso promover e preservar a diversidade cultural. Então, primeiro, promover o respeito pela diversidade cultural é uma forma de facilitar o diálogo intercultural e prevenir conflitos e de proteger os direitos fundamentais de grupos marginalizados, como os povos indígenas e outras minorias. Então, é, portanto, uma forma importante de promover o ODS 16, que trata justamente de paz e direitos humanos. Então, preservar a diversidade cultural, primeiramente, é uma questão de direitos. Mas, além disso,
Se a criatividade tem forte base na cultura, preservar a diversidade cultural é preservar as milhares de diferentes visões de mundo, milhares de formas de interpretar a realidade, milhares de formas de conhecimento tradicional que permitem encontrar diferentes soluções para os problemas globais. Então, temos visto recentemente que grandes empresas, Mastercard, Sodexo, L'Oréal, Netflix, Accenture, etc., têm cada vez mais reconhecido a importância da diversidade de seus colaboradores, né? Diversidade de gênero, étnica, racial, para ampliar a capacidade de inovação e de resolução de problemas. Em nível de sociedade, lidar com tantos problemas complexos de desenvolvimento certamente exigirá muita criatividade e diversidade de pensamento. Além disso, deixar aflorar essa diversidade, ao permitir o contato com diferentes formas de ver o mundo, também abre espaço para que novas visões e estilos de vida, talvez estilos mais sustentáveis, menos individualistas, façam parte das nossas vidas. E aqui acho importante resgatarmos um pouco de Furtado, que tinha já nos anos 80 uma visão muito atual sobre os limites naturais do crescimento econômico, que vai ser muito importante para entendermos as mudanças estruturais globais que a Agenda 2030 exige. Então, nas suas reflexões, Furtado buscava entender as causas do subdesenvolvimento e da dependência dos países, em especial do Brasil e da América Latina. Ele acreditava que o caminho para o desenvolvimento não era único, como o paradigma de desenvolvimento anterior parecia sugerir, mas esse caminho precisava partir de dentro. Era preciso buscar um desenvolvimento que fizesse sentido, que trouxesse sentido para a população. Porém, como já dissemos, as necessidades e as vontades humanas não são independentes do contexto cultural, E especialmente diante do avanço das tecnologias de comunicação e da globalização, o que ocorreu nos países de economia dependente foi o estabelecimento de uma forte hegemonia de uma indústria cultural importada de origem principalmente anglo-saxã. E para Furtado, no momento em que a cultura e a criatividade passam a ser subordinadas à lógica da acumulação, o acumular capital, a lógica dos meios e não dos fins, elas moldam comportamentos e criam necessidades que contribuem para reproduzir a dependência e o subdesenvolvimento nos países periféricos. Então, no seu livro de 84, Cultura e Desenvolvimento em Épocas de Crise, Furtado vê o Brasil como marcado por um sistema de símbolos importados que com frequência ressecam nossas raízes culturais, com a produção de bens culturais que buscam a uniformização dos padrões de comportamento, base da criação dos grandes mercados. Em um país como o Brasil, isso ganha uma dimensão imensa, Como mostra Furtado, já desde os tempos coloniais, e isso persiste e persistiu por muito tempo, nossas elites olham para fora com admiração e para dentro com estranheza, reduzindo o povo e a cultura brasileira a uma referência negativa, ao atraso. E isso, para ele, é o que tem truncado o processo cultural criativo do nosso país. Truncado um desenvolvimento que fizesse sentido para a nossa população, que permitisse o exercício pleno da criatividade e da liberdade do povo brasileiro. O subdesenvolvimento, portanto, ele tem base na cultura, e assim também a sua superação. Por isso, Furtado defendia políticas culturais que não apenas democratizassem o acesso aos bens culturais, mas que também valorizassem e promovessem o protagonismo local, a diversidade cultural. Isso não significa, claro, demonizar a indústria cultural criativa, mas permitir um equilíbrio, de forma que ela não aliene e não sufoque a cultura local, a criatividade e os pequenos empreendedores culturais e criativos. Além disso, nesse momento de vida de Furtado, nos anos 80, ele já via com muita perspicácia que esse padrão de vida almejado pelos países, inclusive o Brasil, o padrão norte-americano, o American Way of Life, baseado no hiperconsumo, no supérfluo, que era o padrão reproduzido pela grande indústria cultural e comprado de forma passiva pelas populações. Esse padrão é, primeiro, concentrador, pois somente uma camada da população nos países periféricos tinha possibilidade de manter altos níveis de consumo. E isso, assim, criava e ainda cria uma condição perversa de subdesenvolvimento em países como o Brasil, em que alguns consomem quase que de forma frenética o que está na fronteira da tecnologia no mundo, ao mesmo tempo em que grande parte da população, no caso brasileiro quase metade, não tem sequer saneamento básico.
adequado. E segundo, né, esse modelo ele era insustentável. Portanto, generalizá-lo para todos os países seria acelerar uma catástrofe planetária, seria ameaçar a própria sobrevivência humana, segundo Furtado. Hoje, sabemos com base em diversas evidências científicas que ele estava coberto de razão. Eu estava vendo recentemente alguns dados relacionados ao ODS 12, que trata de consumo e produção responsáveis. E a pegada material per capita, que é a quantidade de recursos extraídas da natureza para atender às necessidades de consumo final de uma pessoa, essa pegada nos países de alta renda do mundo chega a ser 13 vezes maior que a dos países de baixa renda. E ela é ainda maior do que o consumo doméstico de materiais, o que indica que o consumo total desses países mais ricos dependem de recursos extraídos de outros países. E grande parte dessa pegada material é responsável por gerar os poluentes, né, que têm mudado o clima do planeta. Nesse ritmo, estima-se que até 2100, esse aquecimento passe de 3 graus acima dos níveis industriais. Só para se ter ideia, os cientistas hoje já mostram que 2 graus de aquecimento, né, nós já estamos acima, 1 grau acima dos níveis industriais, a 2 graus acima desses níveis, as consequências já seriam muito sérias. Então, intensificação de desastres naturais, desertificação, erosão, perdas de locais habitáveis, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, insegurança hídrica alimentar, etc. Com 2 graus de aquecimento, por exemplo, a gente já perderia todos os recifes de corais, que é dos ecossistemas mais diversos do planeta, importantes fontes de renda e de alimento. Portanto, o padrão de consumo dos ricos do mundo, que é ainda tão almejado, só é possível realmente porque ele não é generalizado. Então, não é à toa que a Agenda 2030 entende que nossos padrões de consumo e de produção globais, ODS 12, precisam mudar seriamente para que possa haver justiça social, ODS 10, e sustentabilidade, inclusive para garantir a sustentabilidade do solo, ODS 15, da água, ODS 6, e dos recursos marinhos, ODS 14, e um clima estável, ODS 13, ou seja, para que possa haver desenvolvimento sustentável. Mas lá nos anos 80, falar disso, né, dessa necessidade de mudanças drásticas e estruturais globais, parecia para muitos um grande pessimismo, né, e até uma ameaça aos países em desenvolvimento. Mas Furtado passou a entender essa necessidade e entender também que essas mudanças precisavam partir do resgate da cultura, da criatividade e da identidade nacional. Eu acho curioso, quando se fala em resgatar a cultura, como se tem falado cada vez mais da importância da sabedoria tradicional para promover a agricultura sustentável nos países. Isso, inclusive, é citado explicitamente nas metas do ODS 2, que trata desse tema, né, de fome e agricultura sustentável. E a agroecologia, que é apontada como uma alternativa ao modelo que temos hoje de agricultura industrial, que sabemos é altamente danoso ao meio ambiente, à saúde, à diversidade alimentar e cultural, a agroecologia consiste justamente em aliar a sabedoria tradicional das comunidades, que é baseada no conhecimento de gerações sobre as condições e biodiversidade locais, com os conhecimentos da ciência. E isso nada mais é do que resgatar a cultura, né, essa nossa relação ancestral mais harmônica com a natureza, e promover a criatividade, né? E só para finalizar, quem sabe, talvez possamos buscar justamente na diversidade cultural, nas diferentes visões de mundo que ela nos proporciona, algo maior que dê sentido à vida, além do hiperconsumo, além de produzir por produzir, de consumir por consumir. Talvez só assim conseguiremos um desenvolvimento realmente sustentável. É isso, obrigada. Muito obrigado, Alana. Que belíssima apresentação. Ficamos muito felizes, entusiasmados e cheios de esperança pelo futuro do nosso país ao ver uma jovem como você dedicada ao estudo da economia, preocupada com a sustentabilidade, com a preservação do nosso planeta e principalmente com o desenvolvimento social. Parabéns, foi muito rica a sua contribuição. Vamos sair para um intervalinho e já voltamos. Lembrando sempre que existe na TV Vida Inteligente. Você aí vendo a gente. Vem aí
a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Olá, estamos de volta. Lembrando sempre que na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Essa série de programas, composta por 6 programas, dos quais este é o 5º, trata de temas focados pela obra de Celso Furtado, em homenagem ao centenário do seu nascimento e também em homenagem aos economistas, porque agosto é o mês do economista, né? Vimos 2 apresentações belíssimas e teremos agora o bloco em que há uma interação entre as 2 apresentadoras, em que elas vão fazer perguntas uma para a outra e que colocaremos aqui em seguida. Antes eu gostaria de lembrar que esse programa Economia de Primeira, Debates para o Desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado, homenageia o centenário deste brilhante brasileiro. Nasceu em 26 de julho, completou 100 anos de nascimento nesse último 26 de julho, né, e foi um dos mais importantes economistas do mundo. Foi original, instigante na sua produção acadêmica e foi a seta que abriu caminho para os estudos sobre a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Ele expôs a indiferença das elites em relação aos problemas do subdesenvolvimento em regiões como América Latina e África. Nascido naquele ano de 1920, numa pequena cidade do interior da Paraíba chamada Pombal, sofrida região nordeste do Brasil, saiu ainda menino para conquistar o mundo, pois muito jovem foi para a Europa, onde concluiu seu doutorado em economia na conceituada Universidade de Sorbonne. Lecionou em algumas das melhores universidades dos Estados Unidos e da Europa, participou de conferências mundiais, atuou nas esferas políticas do Brasil, tendo ocupado ministérios em 3 diferentes momentos da história. Articulou a criação do BNDES na década de 50, transformado depois em BNDES, apoiou a modernização do mercado de capitais do Brasil nos anos 60. E, sim, essa é uma parte do legado de Celso Furtado, que é figura central dessa série de 6 programas que estamos apresentando às segundas-feiras neste canal, ou nas plataformas TV Profissões, RMC TV, IES TV e no satélite, e transmitido também pelo YouTube e pelo Facebook. Ambicionamos com essa série trazer ao grande público um pouco da obra desse gênio brasileiro que, com obstinada dedicação ao trabalho e rígida disciplina de pesquisa, ousou estabelecer novos paradigmas para a lógica do desenvolvimento econômico. Foi inovador na sua abordagem, foi humanista em suas motivações, robusto nas formulações teóricas e consequente em suas escolhas práticas.
Celso Furtado foi um pensador pleno, formulador de princípios absolutos e que ofereceu uma possibilidade viável de se autodeterminar e ocupar do Brasil se autodeterminar e ocupar o protagonismo que merece no mundo. Além de homenagearmos o centenário deste, que é um dos personagens que mais valoriza o nome do Brasil no cenário mundial, abrimos aqui um espaço de informação e conhecimento sobre a história do Brasil e quais desafios temos que vencer para tornar o nosso país melhor para todos os brasileiros. Celso Furtado é original, não se posiciona no dial superficial das ideologias. Celso Furtado tem seu próprio adjetivo, furtadiano. Furtado é jovem, não se conforma com as limitações das circunstâncias e isto faz politicamente combativo. Furtado é atual a nos presentear com um legado vivo e perfeitamente construído para o Brasil de hoje. Viva Celso Furtado! Agora ouviremos então a pergunta da Alana para a professora Gina. Alana, por favor, pode colocar sua pergunta. Então, doutora Gina, gostaria de te perguntar, a primeira pergunta, eu já ouvi muitas pessoas no meu entorno recriminando algumas expressões culturais populares brasileiras, especialmente aquelas que têm origem em comunidades mais pobres, em tradições indígenas, africanas. Você acredita que essas visões carregadas de estereótipos podem ser mudadas, talvez por meio de políticas públicas? E por que defender a diversidade? Obrigada, Alana, pela pergunta. Como nós vimos na minha apresentação sobre o pensamento do Celso Furtado, ele destaca a importância fundamental da diversidade como fonte da criatividade dos seres humanos. Então, essa pergunta da Alana, ela é essencial porque nós precisamos, enquanto poder público, de uma forma geral, e enquanto sociedade também, estimular todas as formas de diversidade cultural, certo? Em todos os níveis e em todos os sentidos. Por quê? Está hoje provado, por meio de pesquisas científicas, que quanto mais diversificado o ambiente, seja nos territórios, nas cidades, nas regiões e nos países, certo? Nós conseguiremos resultados de processos criativos, de produtos criativos e mesmo de manifestações culturais mais elevadas em termos de artes, em termos de um povo de uma forma geral. Eu vou fazer então uma segunda pergunta para a doutora Gina, falando em atualidade. Eu gostaria de saber como a professora acredita que o setor criativo, cultural, será impactado pela crise da Covid-19. Existem características nesse setor que o tornam mais resiliente ou o contrário? E quais seriam as oportunidades pós-Covid para esse setor? Obrigada, Alana, por mais essa pergunta absolutamente oportuna nesses tempos de Covid. A primeira parte da sua pergunta, ela nos remete à questão da resiliência do segmento cultural e dos segmentos da economia criativa. Como nós sabemos, essas duas áreas, elas são áreas de serviços e de cuidados pessoais e de atendimento de pessoas, né? Seja a área cultural, seja a área de economia criativa. Obviamente que a resiliência desses segmentos é muito baixa nesse momento, porque eles estão sendo obrigados a ter as atividades dele bastante diminuídas em tempos de Covid. Não obstante, exatamente por isto, os desafios e as oportunidades desses segmentos podem ser construídas nesse momento porque as pessoas criativas, os artistas, os produtores culturais e todos que trabalham nesse segmento hoje estão dedicados, por exemplo, a fazer uma transição radical das suas atividades presenciais para o mundo digital. E numa velocidade jamais imaginada. Hoje nós temos profissionais criativos e empresas do setor cultural que estão se reinventando no mundo digital. Isso é importante porque no período pós-Covid, esses segmentos vão poder
conciliar os dois tipos de atividade. A presencial, que existia e sempre vai existir, e existia pré-Covid e vai existir pós-Covid, e também as atividades digitais, né, que eles vão poder conectar com atividades presenciais. E isso vai ser muito enriquecedor para a atividade da cultura e para os segmentos da economia criativa. Então, se por um lado, hoje a situação é muito difícil, né, para os empreendedores da área cultural e para a classe criativa de uma forma geral, eu acho que pós-Covid, né, nós teremos oportunidades jamais vistas para esses segmentos. Obrigado, professora Gina. Agora eu vou pedir que você formule uma pergunta para a Alana, por gentileza. Alana, é um prazer enorme ter ouvido a sua apresentação, extremamente inspiradora, né, e criativa. E eu, exatamente pelo fato da gente ter tratado da questão da diversidade, né, nas contribuições do Celso Furtado, porque para ele a diversidade é um elemento essencial, né, para estimular a questão da criatividade nas pessoas, principalmente, né, e nas comunidades. Eu gostaria exatamente que você trouxesse para nós uma visão, vamos chamar assim, mais ainda atualizada da questão da diversidade, certo, na criação, certo? Que hoje é um elemento indispensável para quem trabalha, seja na área cultural, mas principalmente na área de economia criativa. Obrigada, professora Gina, pela pergunta, e acho importantíssimo realmente a gente reforçar, né, o quanto é importante a diversidade cultural e para promover a criatividade, né, porque são diferentes visões de mundo, né, que promovem diferentes formas de você resolver problemas, de você encontrar soluções a partir de outras visões. E a gente tem visto como isso está sendo importante, né? As grandes empresas têm promovido a diversidade, as instituições, a própria ONU, e acho que no momento que a gente vive, que é um momento de crise, né, aqui no Brasil especialmente, uma crise que é prolongada, estrutural, eu acho que os momentos de crise, eles abrem oportunidades também para a gente pensar em mudança, em mudar. Né? E de repente a gente pode mudar, resgatando, né, as nossas raízes e valorizando a cultura nacional e a diversidade. Professora Gina, mais uma vez renovamos nosso agradecimento, brilhante apresentação, nos enriqueceu muito com seus conhecimentos. Alana, parabéns pela sua simpatia, pela sua jovialidade, né? Você nos renova a esperança no nosso país ao se dedicar a esses temas de estudo, e agradecer principalmente a você, que hoje tem certeza que na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Muito obrigado pela audiência, por nos prestigiar, e acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e assista sempre o nosso canal. Muito obrigado a todos. Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de gestão financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu.
Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.